Você sabia que ainda existem lugares perto do centro de São Paulo onde um terreno pode custar menos que um carro popular? Enquanto os preços na capital continuam subindo, alguns municípios próximos ainda escondem oportunidades surpreendentes para quem quer morar, investir ou construir. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 municípios perto de São Paulo onde os terrenos ainda podem ser muito baratos. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Ibuúna, SP. Localizada a aproximadamente 70 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, Ibuúna aparece com frequência em pesquisas de quem procura terrenos baratos próximos da capital, principalmente porque o município possui uma grande extensão territorial com características rurais e muitos loteamentos voltados para chácaras e moradia simples, o que amplia bastante a oferta de terrenos em comparação com cidades mais densamente urbanizadas. Diferente de regiões metropolitanas já saturadas, Ibuúna ainda possui bairros afastados do centro urbano onde a terra continua sendo relativamente acessível, especialmente em loteamentos populares ou áreas que estão começando a receber infraestrutura básica, o que permite encontrar terrenos com valores que, em alguns casos, ficam entre aproximadamente R$ 35.000 e R$ 80.000, dependendo do tamanho do lote, da proximidade com vias principais e da presença de serviços como energia elétrica, água, encanada ou pavimentação. Outro fator que influencia diretamente o preço dos terrenos em Ibuúna é o perfil econômico da cidade, que ainda mantém forte presença da agricultura e da produção rural, algo que historicamente limitou a pressão imobiliária em comparação com cidades mais industrializadas da Grande São Paulo. Muitas áreas que hoje estão sendo transformadas em loteamentos eram anteriormente utilizadas para pequenas propriedades agrícolas, e quando essas terras são parceladas em lotes menores, o valor unitário acaba ficando relativamente baixo quando comparado ao preço do metro quadrado em regiões urbanizadas da capital, o que explica por que terrenos entre 200 metros quadrados e 500 metros quadrados podem aparecer em anúncios por valores que às vezes não ultrapassam R$ 50.000 ou R$ 60.000 em áreas periféricas do município. Além disso, Ibuúna passou a chamar a atenção de compradores que buscam alternativas ao custo imobiliário da capital porque a cidade está conectada a São Paulo principalmente pela rodovia Raposo Tavares, o que permite chegar à região oeste da capital em cerca de 1h30 em condições normais de trânsito, criando um cenário em que algumas pessoas optam por morar em um terreno próprio ou construir uma casa simples fora da capital enquanto continuam trabalhando em São Paulo. Esse movimento, embora ainda discreto quando comparado ao crescimento de cidades mais próximas da metrópole, tem gerado uma procura gradual por lotes baratos, o que faz com que áreas que antes eram ignoradas pelo mercado imobiliário passem lentamente a ganhar valor, principalmente em bairros novos onde terrenos que hoje custam R$ 40.000 ou R$ 50.000 podem sofrer valorização com a chegada de infraestrutura básica nos próximos anos. Itapecerica da Serra, SP. Situada na região metropolitana da capital paulista, Itapecerica da Serra apresenta um cenário imobiliário bastante diferente do que se encontra em bairros valorizados da cidade de São Paulo, principalmente porque o município possui áreas urbanas densas próximas às rodovias e, ao mesmo tempo, regiões periféricas e semi-rurais onde o custo da terra permanece relativamente baixo quando comparado ao mercado da capital. A proximidade com São Paulo, cerca de 35 quilômetros do centro, cria uma situação curiosa em que alguns terrenos podem custar menos do que muitos carros populares vendidos no país, especialmente em loteamentos mais simples onde a infraestrutura urbana ainda está em processo de expansão e onde lotes de 125 metros quadrados a 250 metros quadrados podem aparecer em anúncios entre aproximadamente R$ 50.000 e R$ 90.000, dependendo da localização e do acesso ao transporte público. Grande parte dessa diferença de preço está relacionada ao desenvolvimento urbano irregular que ocorreu ao longo de décadas na região sul da Grande São Paulo, onde muitos bairros cresceram antes da chegada completa de infraestrutura urbana, criando áreas que hoje possuem terrenos relativamente baratos quando comparados aos valores praticados dentro da capital. Em Itapecerica da Serra, por exemplo, existem bairros mais afastados do centro municipal onde o preço do metro quadrado ainda permanece baixo porque a valorização imobiliária depende diretamente da expansão de serviços como pavimentação, rede de esgoto e transporte coletivo,
Fatores que influenciam diretamente o preço final do terreno e fazem com que alguns lotes ainda sejam vendidos por valores que podem ficar próximos de R$60 mil ou R$70 mil. Outro elemento que sustenta a procura por terrenos no município é a ligação direta com a capital através da rodovia Regis Bittencourt, uma das principais rotas de acesso à zona sul de São Paulo, o que permite que muitas pessoas considerem morar na cidade mesmo trabalhando na capital. Esse tipo de movimento costuma ocorrer quando o preço da terra dentro da metrópole ultrapassa determinados limites financeiros, levando compradores a procurar municípios próximos onde ainda é possível adquirir um terreno próprio com valores relativamente acessíveis, algo que explica por que algumas áreas de Itapecerica da Serra ainda apresentam oportunidades que, em termos de custo, podem ficar abaixo do valor médio de um carro popular vendido no Brasil, cuja faixa normalmente ultrapassa R$70. R$1.000 ou R$80.000 dependendo do modelo. Mairiporã, SP. Localizada ao norte da capital paulista e integrada à região metropolitana, Mairiporã possui uma configuração territorial que influencia diretamente o preço da terra, já que grande parte do município está inserida em áreas de serra e regiões próximas à Serra da Cantareira, onde existem muitos loteamentos voltados para chácaras, casas de lazer e propriedades de baixa densidade urbana. Essa característica faz com que o mercado imobiliário local apresente uma grande variação de preços dependendo da localização, sendo possível encontrar terrenos em condomínios valorizados por valores elevados, mas também lotes simples em bairros afastados ou loteamentos antigos que podem aparecer em anúncios entre aproximadamente R$60 mil e R$120 mil, especialmente quando se tratam de áreas sem infraestrutura completa ou situadas em regiões mais afastadas do centro da cidade. O município possui uma dinâmica imobiliária particular porque parte de seu crescimento foi impulsionada por pessoas que buscavam propriedades maiores fora da capital, principalmente durante períodos em que o mercado de chácaras e casas de campo ganhou força entre moradores da Grande São Paulo. Muitas dessas áreas foram loteadas ao longo das últimas décadas, criando bairros com terrenos maiores que os padrões urbanos tradicionais, frequentemente entre 300 metros quadrados e 1.000 metros quadrados. O que significa que mesmo quando os valores totais dos terrenos parecem relativamente baixos, o custo por metro quadrado pode permanecer competitivo em comparação com cidades totalmente urbanizadas da região metropolitana. Outro aspecto que ajuda a explicar por que alguns terrenos ainda permanecem relativamente acessíveis em Mairiporã é a proximidade com São Paulo combinada com uma urbanização mais lenta em determinadas áreas, principalmente nas regiões que se estendem em direção à represa Paiva Castro e aos bairros mais periféricos da cidade. O acesso pela rodovia Fernão Dias permite que o deslocamento até a zona norte da capital ocorra em cerca de 40 minutos em condições favoráveis de trânsito, o que atrai compradores interessados em adquirir terrenos baratos para construir casas simples ou investir em propriedades que podem ganhar valor ao longo do tempo, especialmente em bairros onde lotes anunciados por R$70 mil ou R$80 mil ainda aparecem ocasionalmente no mercado imobiliário local. Suzano, SP. Integrando a região do Alto Tietê na Grande São Paulo, Suzano apresenta um cenário imobiliário marcado por forte expansão urbana nas últimas décadas, resultado do crescimento populacional da região metropolitana e da busca por moradia mais acessível fora da capital. Embora algumas áreas do município já tenham passado por valorização significativa devido à presença de infraestrutura urbana e transporte ferroviário que conecta a cidade à capital, ainda existem bairros periféricos e loteamentos em desenvolvimento onde terrenos permanecem com valores relativamente baixos quando comparados ao preço do solo urbano em São Paulo, o que faz com que seja possível encontrar lotes simples com preços aproximados entre R$55 mil e R$100 mil, dependendo da localização e do tamanho do terreno. O desenvolvimento industrial e logístico da região do Alto Tietê também influenciou o crescimento de Suzano, criando uma dinâmica em que novas áreas residenciais surgiram para atender a demanda por moradia de trabalhadores que atuam em cidades próximas como Mogi das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba. Esse crescimento acabou gerando uma grande quantidade de loteamentos populares, muitos deles voltados para compradores de primeira moradia que buscam adquirir terrenos menores, geralmente entre 125 metros quadrados e 250 metros quadrados, com preços mais acessíveis do que os encontrados em bairros consolidados da capital paulista.
Além disso, a presença da linha de trens metropolitanos que conecta Suzano à cidade de São Paulo tornou o município uma alternativa viável para quem precisa se deslocar diariamente para trabalhar na capital, fator que historicamente contribuiu para o crescimento populacional da região. Mesmo com essa conexão, algumas áreas mais afastadas do centro urbano ainda mantêm preços relativamente baixos no mercado de terrenos, principalmente em loteamentos novos onde a infraestrutura urbana ainda está sendo ampliada. Cenário em que lotes podem aparecer por valores próximos de R$60 mil ou R$70 mil, o que continua atraindo compradores que buscam alternativas mais acessíveis dentro da região metropolitana paulista. Arujá, SP. Localizada na região leste da Grande São Paulo e próxima ao eixo da rodovia Presidente Dutra, Arujá possui um mercado imobiliário que mistura dois cenários bastante distintos. Condomínios de alto padrão bastante conhecidos na região e bairros periféricos onde ainda existem terrenos relativamente acessíveis. Essa diferença ocorre porque a expansão urbana do município se desenvolveu de forma desigual ao longo das últimas décadas, criando áreas altamente valorizadas e, ao mesmo tempo, regiões onde o preço da terra permanece relativamente baixo quando comparado a cidades mais próximas do centro da capital. Em alguns bairros afastados ou loteamentos populares, é possível encontrar terrenos entre aproximadamente R$70 mil e R$120 mil, principalmente quando se tratam de lotes menores ou áreas ainda em processo de consolidação urbana. O posicionamento geográfico de Arujá contribui diretamente para o interesse imobiliário no município, já que a cidade está localizada entre importantes corredores logísticos que conectam São Paulo ao Vale do Paraíba e ao estado do Rio de Janeiro. Essa localização estratégica fez com que empresas, galpões logísticos e empreendimentos residenciais surgissem na região ao longo dos anos, aumentando gradualmente a demanda por moradia. Apesar desse crescimento, bairros mais afastados do centro urbano ainda apresentam valores relativamente baixos para terrenos residenciais, principalmente em loteamentos voltados para compradores de renda média ou baixa, onde lotes de cerca de 150 metros quadrados a 250 metros quadrados podem aparecer com valores próximos de R$80 mil ou R$90 mil. Mesmo com a presença de áreas mais valorizadas, a cidade ainda mantém regiões com características semi-urbanas ou de expansão recente, o que faz com que o preço da terra em alguns pontos permaneça competitivo em comparação com outras cidades da região metropolitana. O acesso relativamente rápido à capital, que pode ocorrer em cerca de 40 minutos dependendo do trânsito e da rota utilizada, faz com que Arujá continue atraindo compradores interessados em adquirir terrenos fora da cidade de São Paulo, principalmente aqueles que buscam construir moradias próprias em locais onde o custo de entrada ainda é significativamente mais baixo do que dentro da capital. Cotia, SP. Localizada na zona oeste da região metropolitana e conectada à capital principalmente pela rodovia Raposo Tavares, Cotia tornou-se ao longo das últimas décadas uma das cidades que mais cresceram na periferia da Grande São Paulo, impulsionada tanto pelo desenvolvimento residencial quanto pela expansão de bairros planejados e loteamentos populares. Apesar da presença de condomínios valorizados em áreas próximas a bairros conhecidos como Granja Viana, o município também possui diversas regiões periféricas e bairros em desenvolvimento onde o custo da terra permanece relativamente baixo, criando um mercado em que ainda é possível encontrar terrenos entre aproximadamente R$60 mil e R$110 mil, especialmente em loteamentos mais simples ou em áreas que ainda estão recebendo infraestrutura urbana. Grande parte do crescimento de Cotia ocorreu devido à migração de moradores da capital que buscavam alternativas mais acessíveis para a moradia, já que o preço dos imóveis em São Paulo se tornou progressivamente mais alto ao longo das últimas décadas. Esse movimento estimulou a criação de novos bairros e loteamentos residenciais voltados para famílias de renda média ou baixa, onde terrenos menores, geralmente entre 125 metros quadrados e 200 metros quadrados, passaram a ser comercializados por valores que em muitos casos são comparáveis ao preço de um carro popular. Esse tipo de oferta imobiliária acabou transformando a cidade em uma das principais opções para quem deseja adquirir um terreno dentro da região metropolitana sem precisar lidar com os custos elevados encontrados na capital. Outro ponto relevante é que Cotia possui uma área territorial relativamente grande e ainda apresenta regiões em expansão urbana, o que significa que alguns bairros mais afastados do centro municipal continuam oferecendo terrenos com preços inferiores aos encontrados em cidades mais densamente urbanizadas da Grande São Paulo.
Em determinados loteamentos novos ou áreas que estão sendo regularizadas, lotes podem aparecer por valores próximos de R$ 65 mil ou R$ 75 mil, principalmente quando ainda não possuem infraestrutura completa, cenário que costuma atrair compradores interessados em investir em terrenos com potencial de valorização ao longo do tempo. Pinhalzinho, SP. Localizada no interior do estado e relativamente próxima da região metropolitana, Pinhalzinho apresenta um perfil urbano bastante diferente das cidades diretamente ligadas à Grande São Paulo, principalmente porque o município possui uma população menor, ritmo de crescimento mais lento e grande presença de áreas destinadas a loteamentos residenciais voltados para casas de campo e pequenas propriedades. Essa característica faz com que o preço da terra permaneça relativamente acessível quando comparado ao mercado imobiliário da capital paulista, permitindo que terrenos em alguns bairros ou loteamentos apareçam por valores que podem começar em torno de R$ 50 mil ou R$ 70 mil, dependendo da localização e da infraestrutura disponível. Nos últimos anos, Pinhalzinho passou a atrair compradores que procuram terrenos para construir casas de descanso ou propriedades fora das grandes cidades, especialmente devido ao ambiente mais tranquilo e ao custo imobiliário mais baixo em comparação com municípios metropolitanos. Muitos loteamentos foram criados com o objetivo de atender esse público, oferecendo lotes que frequentemente variam entre 200 metros quadrados e 500 metros quadrados, com valores que podem chegar a cerca de R$ 80 mil ou R$ 120 mil dependendo da proximidade com o centro da cidade ou com áreas turísticas da região. Embora esteja a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, o município mantém ligação rodoviária relativamente simples com a capital através de estradas que conectam a região ao circuito turístico das montanhas do estado, o que contribui para um fluxo constante de visitantes e compradores interessados em propriedades fora do ambiente urbano mais denso da metrópole. Esse cenário faz com que Pinhalzinho seja frequentemente citado como uma das cidades do interior paulista onde ainda é possível encontrar terrenos com preços relativamente baixos, especialmente quando comparados ao custo imobiliário praticado em cidades maiores da região. Mesmo com o preço dos imóveis subindo em grande parte do estado de São Paulo, ainda existem municípios próximos da capital onde comprar um terreno pode custar menos do que muita gente imagina. Em cidades em expansão, bairros novos e áreas ainda em desenvolvimento, o valor da terra continua mais acessível para quem pretende construir, investir ou simplesmente sair do aluguel. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer descobrir outras cidades do Brasil com terrenos baratos e oportunidades pouco conhecidas, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.